Falar do Deus Himalaia? Então, o capítulo 11 do livro de Saint Germain fala sobre o Deus Himalaia. Meu nome é Fátima Cris e eu estou lendo aqui, todos os dias eu estou lendo um capítulozinho, né? Lendo, assim, fazendo uma interpretação de como esse ensinamento, os ensinamentos de Saint Germain. Então, esse Deus Himalaia é o seguinte, todo mundo conhece o Himalaia e sabe que são montanhas maravilhosas, é um centro espiritual que atrai muita gente todos os anos. E ele é conhecido por ser um centro espiritual, mas lá as pessoas vão buscar paz, vão buscar autoconhecimento, vão buscar iluminação, como é que eu botei aqui? Tranquilidade, até expansão espiritual. Então, é um centro para isso, né? Aquelas montanhas lá. E qual é o significado disso para São Germain? Ele falou que Deus Himalaia é uma entidade que tem esse nome e que deu o nome para esse lugar. Então, por isso que esse lugar ele atrai tanta gente com esse objetivo. Então, essa entidade ela está jorrando para toda a humanidade a sua, como é que eu posso dizer, a sua energia, aos poucos, né? Está lá, está presente e quem tem a conexão, vai lá buscar, mas ao mesmo tempo, quem já estou falando do Himalaia sabe que é um lugar de paz, sabe que é um lugar de tranquilidade, que as pessoas buscam evolução espiritual. Então está lá. É claro que tem outros significados, né, em outras culturas, né, mas o Saint Germain ele ensinou dessa forma, né? Foi assim muito rapidamente dizendo que é uma entidade que está lá e para buscar eliminação espiritual, elevação, e é o que todo mundo busca, né? Ser feliz da forma como, né? Da forma mais fácil. Então ele começa lembrando mais uma vez que a gente precisa ter o silêncio para a gente poder atingir níveis mais elevados. Como esse silêncio ele acontece? Se a gente está assim, sendo perturbado por alguma coisa, algum barulho, a gente fala assim, não, acalma isso e eu vou me concentrar. Aí ele diz que a gente precisa inverter as situações que estão presentes na nossa frente. Então, por exemplo, se a pessoa está com frio, ela diz, estou com calor. Isso parece meio, mas é como se fosse uma brincadeira com o nosso cérebro, né? Para ele ficar assim esperto. Ué, mas eu estou sentindo frio? Não, estou sentindo calor. Então, fica uma luta e você vai ajustando o corpo. E por aí vai. Então, ele sempre fala assim, para a gente decretar que nós estamos em calma, que nós estamos em repouso, que nós estamos seguros, em segurança. Porque quando a gente não decreta isso na nossa vida, nós ficamos sempre, tipo, procurando um caminho para se sentir seguro. Ah, eu vou por ali, eu fico mais segura, eu vou por aqui, eu fico melhor. Né? A gente não se sente bem, porque todos nós buscamos o bem-estar, a segurança, a felicidade, a paz. Mas a gente não encontra isso facilmente. Mas não é fora que a gente vai encontrar. Que a gente vai encontrar. Às vezes a gente até imagina, ah, sim, vai, tá ali, eu vou naquele lugar que eu vou me sentir em paz. Mas é porque ali você consegue ter o silêncio, você consegue ter a compreensão de si mesmo. Então, tudo começa dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. A partir do momento que a gente consegue acalmar os nossos sentidos, aí sim que a gente vai dar vazão para a chegada do mestre. Aí eu li uma coisa aqui muito interessante, porque nesse caso aqui, eu resolvi ler o livro de Saint Germain, e eu estou aqui toda crente, né, que eu sou discípula de Saint Germain e tal, mas ele está falando aqui que o mestre vai vir na hora que o discípulo estiver pronto. De repente, o mestre que vai vir para mim, né, não é Saint Germain, é um outro mestre, mas veja bem, todos eles, ele diz aqui mais adiante, que todos eles são a mesma coisa, não importa. Mas é que a gente fixa a ideia numa coisa, naquela imagem, naquela percepção que a gente tem, e de repente não é daquela forma que a gente quer, mas vai vir a partir do momento que a gente silenciar a mente, começar a quietar todos os nossos
né, problemas ao redor, todos os nossos desafios e a gente se concentrar. Aí sim, vamos ver. Qual é a instrução que está vindo para mim? Lembra que eu falei lá atrás, um outro vídeo, que quando a gente for dormir, a gente pode pedir assim: eu quero acessar o altas esferas, ir para a escola dos mestres, ver o que que eles estão fazendo, se for possível. Se a gente tiver acumulado energia suficiente da presença eu sou para poder fazer esses movimentos. Mas não, se a gente fica sempre perdido na, no rolê, nas fofocas, no rolê dos outros, a gente não vai ter acumulado energia nenhuma para fazer nada. E aí mesmo que o mestre vai ficar só esperando, ela ainda não está sabendo de nada. Espera mais um pouquinho até ela evoluir. E muitas vezes a gente quer pedir também ajuda dos mestres. Ó, mestre, vem aqui resolver o problema para mim, vem aqui que esse problema está muito difícil. O mestre ele vai dar todo o apoio, suporte vai estar ali do lado, mas quem tem que resolver somos nós que temos que olhar de frente assim, como que eu vou resolver isso aqui? E pedir por uma luz, pedir por uma intuição. Aí sim você consegue acessar. O mestre ele não vai lá na frente resolver o seu problema e ó, tá aqui, problema resolvido, agora é só você aproveitar. Não, o problema está ali, você aceita, você entende. Então é isso que São Germain, o tempo todo, ele quer explicar para a gente, que a gente precisa acumular energia, se conectar com o mestre, com o eu sou, né? Com o meu eu interior, que vai se conectar ao eu superior, e aí sim vai ter essa ligação universal, essa ligação que vai levar para o Deus maior, para o Criador, para o todo. Aí sim a gente vai poder receber essa orientação. Porque às vezes a gente só precisava mesmo, né, estar lavando a louça, tomando um banho, fazendo alguma coisa, aí vem, desce o, a iluminação que a gente estava precisando, a clareza para resolver uma situação. Mas e se eu fizer isso? Vai dar certo? Aí sim é que vem a resposta que a gente está precisando. Se a gente fica comentando com todo mundo, eu estou com esse problema, estou com esse problema, estou com esse problema, mas não para nem um minuto para praticar o eu sou. E pensa assim, vai vir a resposta? Não, calma, calma, aquieta, eu sou, 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 aí, e vai fazer as suas coisas. Mas não vai ficar conversando com todo mundo de novo sobre o mesmo problema que não está sendo resolvido. É como enxugar gelo. Você quer resolver um problema, mas você volta para o problema. Você pede, 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 mas você volta para o mesmo lugar. Você acaba não andando para frente. E esse livro aqui, ele é muito interessante porque o tempo todo ele não fala assim, expansão da consciência, que é a palavra do momento, né? Todo mundo expansão da consciência. Mas você lendo ele aos poucos, aos poucos, aos poucos, você vai ver que realmente tem muita coisa que eu era fechada, tem muita coisa que eu me travava, eu me barrava, eram tabus, eram coisas assim que não quero nem ouvir falar disso, isso não é certo. E essas barreiras vão caindo por terra e você vai se abrindo. Parece que eu tenho outros olhos para enxergar coisas mais à frente que eu não via, porque eu mesma colocava barreiras ao redor de mim. Não é aquele círculo mágico, não. Eram barreiras para eu não enxergar além disso. Não, só quero ver isso aqui, que foi o que minha mãe, meu pai, meus avós me ensinaram. Então é só isso aqui que eu vou ficar dentro desse quadradinho, vou ficar dentro dessa caixa e acabou. Então agora eu já saí da caixa, estou derrubando o muro, coloquei um círculo de proteção para não entrar qualquer coisa dentro do meu campo de energia. Então, São Germain ele fala muito disso, para a gente prestar muita atenção no que a gente escuta, no que a gente vê, no que a gente fala, principalmente no que a gente escuta. Quando a gente dá muita vazão para escutar uma coisa que não interessa a nossa evolução espiritual, a gente está se mantendo no mesmo degrau, a gente vai ficar sempre naquele lugar ali.
Então, tem que dar muita atenção ao que a gente escuta de outras pessoas, até mesmo da nossa conversa interior. Opa, peraí, não quero isso, cancela, troca esse pensamento, vamos colocar outro. É, e ele fala aqui, uma coisa que eu botei assim que é muito interessante, VIP, né? Eu coloco aqui, VIP, para poder falar. Então, quando a gente escutar coisas perturbadoras e negativas, porque estas deixam elementos indesejáveis que se infiltram inconscientemente dentro de nós. Quando a gente não puder evitar, deve-se fazer a seguinte afirmação: eu sou a presença guardiã. Então, a presença vai ser a guardiã que vai consumir imediatamente tudo que vem me perturbar. Então, quando você faz essa declaração, você está sendo presente, primeira coisa, presente, e você está colocando em ação aquele círculo mágico de proteção. Esse círculo mágico ele vai ser o guardião para que nada que venha perturbar a sua paz, a sua integridade, o seu ser, o eu sou, que se comunica com o superior, ele não vai deixar entrar. Mas você tem que, como se ativar essa guarda. Então, eu sou a presença em guarda que consome imediatamente tudo que vem me perturbar, beleza? E a segunda é para controlar a mente. É mais uma, como é que eu posso dizer? É, mais uma afirmação simples para poder controlar a mente e controlar os pensamentos, né? Ele fala assim, ó, no instante em que tranquilizais a mente externa e a colocais sob controle, maiores revelações virão à vossa consciência. E sabendo que eu sou a essência de tudo aquilo que eu desejo, já sabeis que é possível produzir em forma visível e tangível qualquer coisa que tenhas na consciência. Então, você tranquiliza a mente que está vendo as coisas. Você mantém ela sob controle. Nesse momento que você mantém essa mente externa que vê o mundo sob controle, você vai ser capaz de receber, né, maiores revelações para nossa consciência. E aí eu sim vou poder produzir de forma visível e tangível qualquer coisa que tenha dentro de mim, dessa mente que não é a mente externa, ok? É, e por último, né, é mais uma aqui. Ele fala assim, mais uma afirmação muito legal. Eu sou a maravilhosa, eu sou a milagrosa presença trabalhando em tudo aquilo que necessito que se realize. Isso é para o nosso trabalho, para a nossa vida. Às vezes a gente está precisando de alguma coisa assim que seja resolvida. Primeiro, a gente tem que acumular energia eu sou, para essa energia poder se materializar na nossa vida. E com essa declaração, essa afirmação, eu sou a milagrosa presença, trabalhando em tudo aquilo que necessito que se realize. Porque às vezes a gente está precisando de um tempo para estudar, de um tempo para se concentrar em alguma coisa, e a gente não tem a vida realmente, às vezes, nos impede de fazer várias coisas. Mas com a milagrosa presença, você entendendo que eu sou a milagrosa presença, que eu consigo realizar tudo o que eu quero, beleza. Aí sim ela vai poder ajudar a gente. Só eu estou aqui gravando esse vídeo. Já tem anos que eu estava querendo assim, vou gravar um vídeo, vou fazer aquilo. Eu imaginava, estava tudo na minha mente, bonitinho, beleza, maravilhoso, mas eu não conseguia sair da mente, eu não conseguia sair daqui, eu ficava só isso, não, mas eu tenho isso para fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Mas eu inverti, eu consegui inverter as minhas ações. Falei assim, não, peraí, o que que é mais importante para mim agora? Como é que eu vou evoluir? Porque eu só acumulei conhecimento, então agora eu estou colocando para fora, aqui com vocês, né? Então, vai ser muito legal as prioridades que eu estou assumindo na minha vida. É, então, ele fala aqui assim, né? É muito bom você chamar o mestre, né? E conhecer ele. Então, se você está, eu estou aqui fazendo todo esse trabalho com São Germain, com vários mestres, não só São Germain, tem os mestres da Fraternidade Branca, tem o Mestre Jesus, tem vários mestres, né? Tem um livro que eu leio também, que é Os Grandes Mestres da Humanidade,
todos eles fazem parte da minha vida, porque eu busco orientação em todos eles para poder evoluir, para poder não ficar na corrida dos ratos, indo no mesmo lugar, e de repente eu encontro a mesma coisa acontecendo na minha vida. Então é isso aqui que eu quero, né? E ele fala assim: você tem que ter a expectativa de encontrar o mestre. É como se você fosse chamar uma pessoa, né? Marcar um encontro com um amigo, você encontra, marca um encontro, ó, vou te encontrar no dia tal, no lugar tal. Ok. Então você sabe que você vai encontrar a pessoa lá, você sabe que vai. Não, mas você fica chamando os mestres, fica estudando, estudando, estudando e nunca marca o encontro. Não precisa ser um encontro, mestre Sangema, ó, essa hora, mas eu estou marcando um encontro com ele sim. Olha, todos os dias eu estou aqui lendo o livro, compartilhando minha leitura com vocês. Então, eu queria saber, hoje foi o Deus Himalaia, né? Então, para quem quiser buscar paz, silêncio, elevação espiritual, tranquilidade, esse é o caminho. Você imagina lá o Himalaia com aquela suntuosidade dele, você, sabe, não está lá, mas você está aqui olhando lá e você pode se sentir lá e respirar e pensar assim, aquele silêncio maravilhoso, aquele um lugar sagrado, tanta gente vai, tanta gente se ilumina, tanta gente se descobre, a pessoa volta de lá transformada. Então, por que não sonhar com isso? Sonhar com essa transformação que todo mundo busca daqui, já que eu não posso ir lá. Então, isso que é importante, interessante. E, por favor, não se esqueça, né, de se inscrever no meu canal, quem estiver interessado. E a gente fica aqui esperando vocês para o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.